Mais uma bomba no Botafogo. O clube acaba de sofrer o quarto transfer ban da FIFA, e dessa vez, a culpa não cai em dirigentes antigos, mas diretamente sobre John Textor. E o motivo envolve uma dívida milionária com o Zenit da Rússia pela contratação de Arthur Victor. Mas calma, porque o que está por trás dessa história pode ser ainda mais preocupante para o futuro do Botafogo. Fala, torcida alvinegra! O clima voltou a ficar pesado nos bastidores do Botafogo. Quando parecia que o clube começava a respirar depois de tantas turbulências, surge mais uma punição internacional. Segundo informações divulgadas pela Gazeta Botafogo, a FIFA aplicou um novo transfer ban ao clube por conta de uma dívida relacionada à contratação do atacante Arthur Victor junto ao Zenit St. Petersburg. E o detalhe que mais chamou atenção foi justamente esse. Desta vez, a cobrança não envolve gestões passadas, mas compromissos assumidos já na era SAF. Para quem não acompanhou toda a novela, vamos explicar rapidamente. O Botafogo contratou Arthur Victor em uma operação considerada importante para o elenco. O jogador chegou cercado de expectativa, principalmente pelo investimento feito. Só que agora surge a informação de que parte dos valores acordados com o Zenit ainda não teria sido quitada. E quando isso acontece no futebol internacional, a FIFA entra em ação. Mas afinal, o que significa um transfer ban? Na prática, é uma punição que impede o clube de registrar novos jogadores. Ou seja, o Botafogo pode até negociar, contratar, anunciar reforços, mas fica impedido de inscrever atletas oficialmente enquanto a pendência não for resolvida. E isso acontece justamente em um momento delicado da temporada. A torcida, claro, explodiu nas redes sociais, porque esse já é o quarto transfer ban envolvendo o Botafogo. E aí surge a pergunta inevitável: como um clube com investimento milionário continua acumulando punições internacionais? Força é a dúvida que muitos torcedores começaram a levantar. Durante muito tempo, parte da torcida apontava problemas herdados de administrações antigas, mas agora o cenário é diferente. Segundo a repercussão da notícia, muitos torcedores passaram a responsabilizar diretamente John Textor e a gestão da SAF. Principalmente porque o discurso da profissionalização sempre foi um dos pilares do projeto. E quando aparecem atrasos, dívidas e punições da FIFA, a credibilidade começa a ser questionada. Vale lembrar uma coisa importante: ter dinheiro investido no futebol não significa necessariamente ter fluxo de caixa imediato. Muitos clubes trabalham com pagamentos parcelados, metas contratuais e vencimentos internacionais. Mas no futebol moderno, atrasar pagamentos virou um problema perigosíssimo, porque as punições chegam rápido e o impacto esportivo pode ser devastador. Agora imagine o cenário: janela de transferências aberta, Botafogo precisando reforçar posições, pressão por resultados e uma punição impedindo registros. Mesmo que o problema seja resolvido depois, o desgaste já aconteceu. E nos bastidores, isso gera preocupação. Outro ponto que aumentou ainda mais a repercussão foi o fato de John Textor frequentemente criticar estruturas antigas do futebol brasileiro. Ele sempre falou em gestão moderna, responsabilidade financeira, visão internacional. Por isso, quando o próprio clube sofre sucessivos transfer bans, a cobrança naturalmente aumenta. E nas redes sociais, muita gente começou a perguntar: o Botafogo realmente está financeiramente organizado? Claro, também existe outro lado. Parte da torcida acredita que o problema pode ser resolvido rapidamente, e que a punição não significa necessariamente uma crise irreversível. Até porque vários clubes ao redor do mundo recebem transfer ban temporário por questões burocráticas ou atrasos específicos. Mas o acúmulo de casos começa a acender um alerta. E no meio de tudo isso, o nome de Arthur Victor volta ao centro da discussão. O atacante, que chegou como peça importante, agora vira personagem involuntário de mais uma turbulência nos bastidores. E isso acaba aumentando a pressão em cima da diretoria. O mais preocupante talvez nem seja apenas o transfer ban, mas sim a sensação de instabilidade. Porque quando um clube começa a acumular notícias negativas fora de campo, o ambiente interno sente, o elenco sente, a torcida sente, o mercado sente. E até possíveis reforços começam a observar a situação com mais cautela. Nos últimos meses, o Botafogo vem convivendo com várias notícias pesadas nos bastidores: saídas internas, questionamentos sobre gestão, problemas administrativos e agora mais uma punição internacional. Tudo isso cria uma narrativa perigosa para um clube que tenta se consolidar como potência continental. E aqui entra uma discussão importante: até que ponto o projeto SAF do Botafogo está realmente sólido? Porque investimento existe, contratações aconteceram, mas
organização financeira e estabilidade institucional também fazem parte do pacote. E é justamente aí que começam as cobranças. Apesar de tudo, uma coisa é impossível negar. A torcida do Botafogo continua empurrando o clube, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dúvidas. O torcedor segue acreditando, mas a paciência claramente começa a diminuir. Agora resta saber, quando essa dívida será resolvida? O Botafogo vai conseguir retirar rapidamente o transfer ban? Ou o clube corre o risco de enfrentar dificuldades maiores na próxima janela? Essas respostas ainda devem aparecer nos próximos dias. Mas uma coisa já ficou clara. Essa notícia caiu como uma bomba em General Severiano. E aí, torcedor? Você acredita que isso é apenas um problema momentâneo? Ou acha que os bastidores do Botafogo estão entrando numa crise mais séria? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. E claro, se inscreve no canal porque as próximas horas prometem muita repercussão no Botafogo. Até a próxima!